Olá, eu vou ler e comentar hoje o artigo de título Rações extrusadas para o camarão marinho Lito Pneus Vanamei, artigo de autoria de César Molina e Manuel Espinosa, da Scret em Equador, Guayaquil, Equador. Esse artigo ele foi publicado ano passado, 2020, na GA, certo? Vamos dar uma olhada na introdução deste artigo. No sumário, após a introdução, falaremos sobre digestibilidade proteica e amilácea, biodisponibilidade de aminoácidos. Em seguida, desempenho zootécnico em laboratório, desempenho zootécnico e econômico em campo, conclusões e considerações finais. Foram testadas duas rações para o Vanamei, sendo uma peletizada e outra extrusada. A fórmula, os ingredientes eram os mesmos. Um primeiro estudo de digestibilidade e biodisponibilidade. O segundo estudo foi realizado em laboratório e o terceiro foi uma análise com resultados em campo de um grande número de fazendas de camarão lá no Equador, que se utilizam ou de ração peletizada ou de ração extrusada. Vamos dar uma olhada na introdução deste artigo. O processo utilizado na fabricação de rações para aquicultura tem impacto direto sobre as propriedades físico-químicas dos alimentos produzidos, afetando a durabilidade e a estabilidade dos pellets e, com isso, a qualidade da água. Além disso, as condições empregadas durante o processamento e fabricação das rações alteram o valor nutricional dos ingredientes, influenciando a digestibilidade proteica, energética e a biodisponibilidade dos nutrientes. O valor nutricional dos alimentos utilizados nas rações para aquicultura ele deve ser preservado e, sempre que possível, elevado durante o processamento fabril. Caso o processo de fabricação seja inadequado, especialmente quanto às temperaturas empregadas, poderá haver queda ou deterioração no valor nutricional dos alimentos. Tradicionalmente, as rações para carcinicultura são produzidas a partir do processo de pelletização. Mais recentemente, essas rações passaram também a ser produzidas pelo processo de extrusão. A tecnologia da extrusão, quando corretamente empregada, transforma positivamente os alimentos e seus nutrientes para a nutrição animal, em particular as proteínas e os amidos. A extrusão, mais que a pelletização, leva à destruição de vários fatores antinutricionais que comprometem o correto uso dos nutrientes caso permaneçam ativos. A correta formulação e produção de rações econômicas e ambientalmente sustentáveis para a carcinicultura somente é possível com o conhecimento e uso de alimentos de alta digestibilidade que sejam boas fontes de nutrientes biodisponíveis. O sucesso da produção de rações extrusadas para a aquicultura, em particular para a carcinicultura, depende das máquinas utilizadas e do conhecimento técnico e da experiência do pessoal na fábrica. Embora seja possível a produção de rações pelletizadas de alta qualidade, o emprego da extrusão possibilita a produção de rações ainda melhores, isto é, de digestibilidade ainda maior. Certo? Esta foi a introdução do trabalho. Vamos para o ponto 2. O ponto 2 trata da digestibilidade proteica e amilácea, biodisponibilidade de aminoácidos. Em um primeiro trabalho, determinou-se a digestibilidade proteica, a digestibilidade do amido e a biodisponibilidade de aminoácidos de rações pelletizadas e extrusadas que foram ofertadas a juvenis de Vanamei com peso corporal inicial entre 6 e 10 gramas. As fórmulas e os ingredientes das rações eram as mesmas,
O que mudava entre elas era apenas o processo de fabricação, peletização versus extrusão. As rações continham 35% de proteínas, 7,5% de lipídios totais. As rações foram marcadas com óxido de crômio para os bioensaios de digestibilidade. O experimento foi realizado em um sistema de recirculação de água, possuía tanque de 60 litros de volume útil. A salinidade da água foi sempre mantida próxima a 7 gramas por litro. A taxa diária de recirculação de água foi de 400%, ou seja, haviam 4 trocas completas em cada 24 horas. Em cada tanque foram estocados 10 camarões. As coletas das fezes dos animais somente se iniciaram 5 dias após o início do arraçoamento. Os camarões foram alimentados 2 vezes ao dia, pela manhã e tarde. As taxas de raçoamento foram ajustadas diariamente em incrementos de 3%. Cada dieta, isto é, peletizada ou extrusada, foi ofertada a 4 tanques com camarões. No início do dia, o fundo dos tanques era sifonado para a remoção das fezes do dia anterior e da ração não consumida. As fezes que iriam para análise foram coletadas algum tempo após o arraçoamento dos animais. Os autores não falam, mas provavelmente entre 2 e 3 horas. As amostras de fezes coletadas eram cuidadosamente enxaguadas com água doce para minimizar quaisquer efeitos da salinidade da água sobre os resultados. Em seguida, as amostras de fezes eram refrigeradas para a posterior liofilização e análise. Temos aqui essa tabela, uma tabela bem simples, em que apresenta o CDA, que é o coeficiente de digestibilidade aparente da proteína e do amido, em valores percentuais, para a ração extrusada e peletizada, que foi utilizada nesse primeiro trabalho com os juvenis de Vanna May. O que é que a gente observa? Que a proteína na ração extrusada era mais digestível do que na peletizada, uma diferença um pouco maior, mais significativa, 83,8% versus 82,6%. E além disso, nesse caso a diferença foi ainda maior, a digestibilidade do amido na ração extrusada, a digestibilidade do amido pelo Vanna May, que recebeu a ração extrusada, foi maior de modo significativo quando comparado com a peletizada, 93,8% versus 90,7%. Portanto, digestibilidade proteica e amilácea na ração extrusada superior à da ração peletizada para o Vanna May. As proteínas são componentes essenciais das células e, portanto, constituem a maior parte do tecido muscular dos camarões. O crescimento e a saúde animal dependem da liberação de aminoácidos na hemolinfa, que atendam a funções estruturais, regulatórias e de homeostase. Os inibidores de tripsina, que é um tipo de fator antinutricional, são mais destruídos pelo processo de extrusão do que peletização. Com isso, a digestão da proteína do alimento aumenta, fazendo com que ocorra maior assimilação de aminoácidos e pequenos peptídeos pelo organismo. O aproveitamento dos aminoácidos pelo camarão foi maior nas rações extrusadas. Os resultados mostraram maiores coeficientes de digestibilidade aparente para arginina, isoleucina, lisina, metionina, treonina, glicina e prolina da ração extrusada quando comparada à ração peletizada. A ração extrusada apresentou boa digestibilidade para lisina e metionina, ou melhor dizendo, apresentou boa biodisponibilidade para lisina e metionina, 2 aminoácidos essenciais de grande importância para o crescimento do camarão. As rações comerciais para camarão devem otimizar o uso do amido como fonte energética. A digestibilidade energética dos amidos pelos camarões, entretanto, varia de baixa a moderada, dependendo em grande parte do tratamento térmico empregado para cozimento do amido contido nos ingredientes da ração. A enzima alfa-amilase somente consegue agir sobre o amido quando ele está gelatinizado, isto é, cozido. O principal método
para elevar a digestibilidade do amido dos alimentos é o cozimento em temperaturas superiores a 70 graus Celsius por vários minutos. A alfa-amilase pode agir dessa forma com maior facilidade sobre o amido cozido. Embora o processo de peletização também faça o cozimento do amido, somente a extrusão leva a mudanças estruturais radicais na estrutura do amido, que tornam o amido mais facilmente acessível à ação enzimática. Com isso, a liberação de moléculas de glicose para assimilação intestinal aumenta. Portanto, o amido gelatinizado ou cozido tem maior digestibilidade para camarão que o amido cru ou insuficientemente cozido. Esse foi o ponto 2, digestibilidade proteica e amilácea, biodisponibilidade de aminoácidos. Vamos para o ponto 3. O ponto 3 trata da desempenho zootécnico em laboratório. Vamos dar uma olhada. Desempenho zootécnico em laboratório. Em um segundo estudo, os juvenis de Vanna May de 3,9 gramas foram estocados em tanques laboratoriais na densidade de 15 camarões por metro quadrado por 54 dias. Os camarões foram alimentados com as mesmas rações peletizadas e extrusadas que foram utilizadas nos bioensaios de digestibilidade. Havia 4 repetições por tratamento. Os camarões foram alimentados 3 vezes ao dia até a saciedade aparente. Para isso, a oferta alimentar previa a ocorrência de pequenas sobras de ração no fundo dos tanques, para que não faltasse alimento. Temos aqui a tabela 2. Essa tabela aqui, ela apresenta o desempenho zootécnico dos camarões que receberam ou a ração extrusada ou peletizada, de mesma fórmula, mesmos ingredientes. O peso final dos camarões alimentados com ração extrusada foi superior, havendo diferença significativa 11,5 versus 10,3 gramas. Ganho em peso semanal superior para a ração extrusada. A biomassa final no tanque igualmente superior. Não houve diferença significativa para FCA, que ficou entre 1,5 e 1,7. E a sobrevivência também não diferiu, sendo 90% entre os dois grupos, alimentados com ração peletizada versus a ração extrusada. Resultados similares a esses têm sido observados em outros trabalhos com crustáceos, tal como em pesquisa feita com o camarão gigante da Malásia, o Macrobrachium rosenberg. Nesses trabalhos, animais alimentados com ração extrusada, eles apresentaram maior crescimento específico, melhor eficiência proteica, quando comparado aos indivíduos que receberam ração peletizada. Com isso, os desperdícios de nutrientes para a água foram menores nos tanques que receberam ração extrusada, ou seja, apresentaram um melhor FCA. Vamos agora para o ponto 4. O ponto 4, ele trata desempenho zootécnico e econômico em campo. Os efeitos da alimentação dos camarões com rações extrusadas ou peletizadas sobre o crescimento animal, sobrevivência, FCA, custo de produção, desempenho econômico foram observados pela análise dos resultados de 271 ciclos de produção de fazendas de camarão do Equador ocorridos no ano de 2019. Para essa análise foram selecionados viveiros de camarão que receberam rações nutricionalmente completas com 35% de proteína, racionamento manual. Esses viveiros foram classificados em 2 grupos, os que receberam ração peletizada e aqueles que receberam ração extrusada durante o ciclo de produção, durante todo o ciclo. O peso corporal inicial dos juvenis de camarão variou de 0,4 a 0,6 gramas. As densidades de estocagem empregadas entre 13 e 15 camarões por metro quadrado. Os ciclos de produção variaram entre 104 e 119 dias, a depender do peso corporal final desejado. Temos aqui
uma primeira figura, a figura 1. Essa figura 1 ela nos mostra fator de conversão alimentar, que é o FCR, e o ganho em peso semanal dos camarões em gramas, ração extrusada versus peletizada. Vamos olhar primeiro o ganho em peso semanal, que é a coluna em azul claro. Maior ganho em peso semanal para os animais alimentados com rações extrusadas, em torno de 1,5 gramas por semana versus aí 1,3 gramas para a peletizada. Um bom crescimento da peletizada, só que a extrusada superior. FCA, de igual modo, o FCA foi melhor para nos viveiros que receberam ração extrusada, tá? Vejam, temos aqui em torno de 1,7 para a extrusada versus um pouquinho mais de 2 para a peletizada. A eficiência alimentar superior para os animais que receberam ração extrusada, e isso teve como consequência uma maior taxa de crescimento semanal. Temos a figura 2. A figura 2 ela traz resultados de dias de cultivo, a duração do ciclo de produção e peso na despesca, peso final, peso corporal médio dos camarões. Vamos olhar primeiro o tamanho do ciclo. O ciclo nos viveiros que utilizaram ração extrusada foi menor, entre 100, vamos ver aqui, 95, 100, 105, entre 105 e 110 dias. Entre 105 e 110 dias o ciclo de produção. Enquanto isso, para as rações peletizadas ficou 95, 100, 105, 110, 115, 120, supera os 120 dias de cultivo, certo? Porque nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números e temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tá, porque os números não correspondem exatamente às linhas. Então, corrigindo. Duração do ciclo de produção, viveiros que receberam rações extrusadas, próximo de 105 dias. Enquanto que para rações peletizadas, próximo de 120 dias. Quanto mais longo o ciclo, maiores as despesas com o arraçoamento dos animais e também maior o risco, né, de sofrer aí um episódio de doenças. Em relação ao peso corporal final, um peso bem superior dos camarões alimentados com ração extrusada, pouco acima de 23 gramas, excelente, né? 23 gramas entre 100 e 105 dias de cultivo, versus também um peso final muito bom, né? 22,1 gramas por camarão em viveiros que receberam a ração peletizada. Só que isso demorou aí, o grande problema foi esse, isso demorou um período bem maior de tempo para alcançar esse peso, né? Se aproximando aí dos 120 dias contra menos de 105 dias. Então, pelo menos aí 2 semanas, né? Pelo menos 2 semanas a menos o ciclo de produção nos viveiros que receberam ração extrusada. Vamos para a figura 3. A figura 3 ela traz resultados de sobrevivência média dos viveiros comerciais do Equador em 2019, viveiros nos quais os animais foram alimentados com rações extrusadas, em torno de 55% versus 48% para as rações peletizadas. Então percebam que em todos os indicadores técnicos você tem aí uma superioridade em relação
das rações extrusadas para camarão, para o Vanamei, frente às peletizadas. Agora, a figura 4 nos traz indicadores econômicos. A gente tem aí custo de produção, dólares por libra de camarão. Para saber o custo de produção por quilo, multiplica por 2,2. E temos também aqui lucro em dólares por hectare por dia. Vamos ver aqui primeiro o custo de produção por libra de camarão, certo? Que é a linha, né? Essa linha azul clara. No Equador, em 2019, o custo médio para produzir uma libra de Vanamei ficou entre 1,4 e 1,45 dólar por libra. Se a gente considerar o quilo, vai ser 1,45 vezes 2,2, foi 3,2, 3 dólares e 20, 3 dólares e 20 para produzir 1 quilo de camarão. Isso com ração extrusada. Com ração peletizada, isso subiu para 1,65 a 1,70. Vamos considerar 1,70. 1,70 vezes 2,2 dá 3,7, né? 3,74. Então saltou 3,20 dólares, custo de produção por quilo de camarão produzido, conta 3,74 dólares por quilo de camarão para a ração peletizada. Portanto, menores custos de produção, tendo em vista que a eficiência alimentar era maior, né? Ou seja, apesar da ração ser mais cara, extrusada, como a taxa de crescimento acelerou e acelerou de modo vantajoso, o que significa um FCA menor, isso, ao se fazer a relação custo-benefício, se chega a esses resultados. Um menor custo, olha que interessante, apesar da ração extrusada ser mais cara, como o crescimento foi mais que vantajoso, aceleração do crescimento do camarão com a ração extrusada, o custo de produção foi menor quando comparado com a peletizada. E isso, claro, refletiu no lucro. Lucro, dólares por hectare por dia, né? Ração extrusada em torno aí de 58 dólares por hectare por dia versus 35 dólares. Diferença bem grande, viu? 58 dólares de lucro por hectare por dia. Basta multiplicar pela duração do ciclo para ter o lucro total por hectare versus 35 para as rações peletizadas. Portanto, além de superioridade nos indicadores zootécnicos, o uso das rações extrusadas mostrou superioridade econômica, claramente demonstrada aqui por esses dois índices: custo de produção por libra ou quilo de camarão e lucro por hectare por dia. Certo? Essas foram as 4 figuras. Vamos ver o que temos aqui. Vamos passar já para as conclusões do trabalho, que são as seguintes. Os resultados dos trabalhos realizados mostraram os efeitos benéficos da extrusão sobre a digestibilidade proteica, amilácea e biodisponibilidade de aminoácidos de rações para o Vanamei, quando comparado ao processo de peletização. A maior biodisponibilidade dos nutrientes das rações extrusadas possibilita a realização de ciclos de produção mais curtos, vimos isso, e a obtenção de melhores FCA, constatado. Dessa forma, os custos de produção são reduzidos ou menores, proporcionando maior sustentabilidade para a carcinicultura. Certo? Então eu vou fazer agora algumas considerações finais sobre esse artigo.
Primeiro ponto, as rações extrusadas são, em geral, mais caras do que as rações peletizadas, principalmente porque envolve despesas maiores com energia elétrica. O processo de extrusão ele consome mais energia elétrica para a obtenção de um mesmo volume ou quantidade de produto, ração no caso, do que o processo de peletização. Mas o produtor não deve se impressionar com esse preço mais caro. O que é relevante, o que importa é a relação custo-benefício. Você tem um custo maior, só que se a alteração, né, a elevação do crescimento do camarão for vantajosa, vale a pena você optar pela extrusada. Segundo ponto, existem boas rações peletizadas para camarão. Essa ração que os pesquisadores da Scratch, essa ração peletizada que os pesquisadores da Scratch utilizaram é de boa qualidade, a gente vê isso pelos resultados, tá? Mas a extrusada foi superior. Portanto, não é questão de que uma ração seja boa e a outra seja inferior. Podemos classificar da seguinte forma: uma é boa e outra muito boa. Ambas têm qualidade, só que sendo corretamente fabricada, com bons ingredientes, o processo de extrusão para o camarão leva a um aumento de digestibilidade proteica, amilácea, biodisponibilidade de aminoácidos. Terceiro ponto: uma boa ração peletizada será melhor que uma ração extrusada de qualidade mediana ou baixa. Então, o processo de extrusão não garante a qualidade da ração. A qualidade da ração começa desde a seleção dos ingredientes, né, até todas as etapas de processamento e a utilização correta dos parâmetros de extrusão. Se tudo for devidamente satisfatoriamente empregado, aí sim você terá um produto de qualidade superior. Mas não é simplesmente qualquer combinação, qualquer mistura, qualquer fórmula que simplesmente pelo fato de ser extrusada você vai ter um produto de alta qualidade. Quarto ponto, o FCA das boas rações extrusadas será melhor que o FCA das boas rações peletizadas. FCA melhor significa maior sustentabilidade ambiental e pode significar também maior sustentabilidade econômica, a depender do preço de venda da ração ao produtor, certo? Então é a questão de fazer conta. Eles fizeram a conta aqui, né, essa figura 4, que são os indicadores, esses dois indicadores econômicos. No caso deles, do pessoal da Scratch, foi vantajoso a utilização da extrusada frente à peletizada, mas isso é uma possibilidade. Né? Isso não vai acontecer sempre. Vai depender efetivamente de que rações, que produtos você está utilizando. De tal forma que essa conta, esse cálculo deve ser feito, claro, para saber até que ponto é vantajoso a utilização da extrusada. Pelo fato dela ser cara, ser mais cara, esse diferencial de custo tem que ser mais que compensado, tem que ser superado pelo diferencial de ganho em peso. Então a ração peletizada ela é mais barata, ela propicia uma taxa de crescimento menor, mas ao mesmo tempo, ou por outro lado, ela é mais barata. Então é questão de fazer a conta para escolher o melhor produto. Agora, independentemente disso, uma coisa é certa: se a digestibilidade aumentar com a extrusão, e ela tende a aumentar, a digestibilidade proteica, energética, a biodisponibilidade dos aminoácidos, essas rações elas terão uma sustentabilidade ambiental maior, porque os nutrientes desperdiçados, proteína, energia desperdiçados para o meio serão menores. Então, independentemente de considerações econômicas, a tendência é que as rações extrusadas para camarão tenham uma maior sustentabilidade ambiental, sejam menos poluentes do que as rações peletizadas.
E o último ponto, a tendência atual é fabricar rações para aquicultura, mas mais pela extrusão e menos pela peletização. Tendência da fabricação de rações para aquicultura migrar progressivamente da peletização para a extrusão, tendo em vista principalmente atingir as metas, né, ambientais, tendo em vista principalmente alcançar aqueles requisitos para conquista de selos de sustentabilidade ambiental. É isso, este foi o artigo, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos pela audiência, desejando paz e saúde. Obrigado.